Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos continuar com o tema Uma Igreja em Reforma. E como você sabe, a gente está refletindo sobre temas que trazem um pouco da nossa história teológica, mas nós estamos procurando aproximar esses temas da nossa realidade, do nosso dia a dia, porque a partir daquilo que nós cremos, nós vamos moldando a nossa vida, nós vamos moldando a nossa perspectiva, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz conforto. Então, olhar para aquilo que nós temos de história teológica, história da nossa igreja, nos ajuda a olhar para o nosso futuro com uma outra perspectiva, né? E hoje nós vamos falar sobre uma doutrina que ela é fundamental, né? Ela é a doutrina da providência de Deus. E eu quero fazer isso de uma forma breve, então vou procurar não me alongar muito aqui para que você não se canse aí na frente do celular ou do computador, mas fazer de uma forma muito prática, né? Então, para isso, eu quero olhar com você hoje o texto do Salmo 127. Esse texto é um texto que normalmente a gente ouve muitas mensagens quando se fala sobre família, mas é nesse contexto do dia a dia que nós vamos entender como funciona a providência de Deus, né? Então veja só, o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, o Salmo 127, 128, algumas pessoas entendem que deveriam ser juntos, mas todos os salmos dessa porção são chamados de salmos de romagem, ou seja, eram os salmos que eram cantados, que eram entoados pelo povo de Deus enquanto eles caminhavam em direção ao templo para fazer a sua adoração, normalmente uma vez ao ano, né? Os mais pobres faziam esse esforço de uma vez por ano. Outras pessoas que moravam mais perto ou que moravam até em Jerusalém, elas praticavam as festas, né, com uma intensidade maior. Mas pelo menos uma vez no ano havia esse esforço das pessoas para irem ao templo, lembrando, né, que a condição deles era diferente da nossa hoje. Hoje a gente não precisa ir a algum lugar para falar com Deus, nós entendemos que isso é diferente, né? Mas enfim, esse era um salmo que era cantado e ele era cantado numa coisa do cotidiano. Eu acho que é isso que é importante ficar claro para a gente. Era o cotidiano das pessoas e o conteúdo do salmo também é a respeito do cotidiano. E quando a gente fala sobre a doutrina da providência, de maneira teológica, nós vamos fazer uma definição bem robusta, bem complexa talvez, de que Deus ele não é apenas aquele que criou todas as coisas, mas ele influi em todas as coisas, ele age em todas as coisas e ele cuida de todas as coisas. E isso faz com que ele atue em tudo, absolutamente tudo que tem na nossa vida. Então, quando nós temos em Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos declarando que Deus está tocando em todas as coisas, né? Protegendo a gente muitas vezes e outras vezes atuando ali para nos ensinar. Então, tudo que está na nossa vida é a partir dessa doutrina da providência de Deus. No início, né, da era cristã, o mundo mais ou menos se unificou em um pensamento, né? Pelo menos essa parte mais que nós conhecemos do Ocidente e aquela parte ali do Oriente Médio, onde fica Israel, as pessoas eram aquilo que é chamado de teístas, com T. O teísta era alguém que acreditava que Deus, um Deus pessoal, havia criado todas as coisas e sustentava todas as coisas. É mais ou menos o que a gente crê hoje. Depois, com o passar do tempo, entrou uma nova ideia, uma nova filosofia, que foi o deísmo com D agora no caso. Eles ainda acreditavam que existia um Deus pessoal, mas esse Deus ele não interferia
nas coisas do mundo, né? Essa era uma forma de lidar com uma complexidade que nós temos nesse assunto, que é: o mal existe e Deus é bom. Como que a gente relaciona uma coisa com a outra? Porque se a gente fala que Deus sustenta todas as coisas, isso significa que Deus, ele está lidando com o mal também, né? E aí, para muitas pessoas, isso é difícil de lidar, porque entendem que se Deus está lidando com o mal e não o elimina imediatamente, que ele é conivente. E necessariamente a gente não precisa chegar nessa conclusão, né? A gente pode entender que Deus, a partir do que a Bíblia nos diz, lida com o mal, por exemplo, como é feito na parábola em que é semeado o trigo e aí entra o joio. O dono da colheita ali, o dono da produção, ele não tira imediatamente o joio, ele espera um tempo. Então a gente pode entender que Deus, ele lida com o mal, ele já lidou com o mal a partir de Cristo de forma definitiva, mas que nós entendemos que ele ainda está dando um tempo, né, para arrependimento e para outras coisas, para que ele faça definitivamente o final. A gente sabe que ele vai fazer isso porque a própria Bíblia já diz isso, quando nós temos aquele vislumbre do Apocalipse, aonde nós ficamos sabendo como que as coisas vão ser, né? Então não precisa desesperar, porque se Deus é bom, então como que ele deixa o mal? Porque isso não é uma coisa que crie problemas quando a gente lê a Bíblia e entende nessa perspectiva. Depois do deísmo, a gente vai ter outros movimentos que vão caminhando para aquilo que nós conhecemos hoje, né? Onde Deus, ele não interfere, ele não existe, e se ele existe, pouco faz, né? Então, nós defendemos e entendemos o mundo a partir da providência de Deus, a partir dessa perspectiva de que Deus criou, rege e sustenta todas as coisas. Eu acho muito interessante pensar nisso, como João Calvino, aquele reformador, onde nós temos, né, a nossa base sistemática das nossas doutrinas, e ele fala um pouco sobre isso, né? Eu estou até com um livro aqui para você ver, chama Providência Secreta de Deus. E João Calvino, ele trata da providência não de uma forma teológica, fria, abstrata, difícil de ser aplicada, mas ele trata disso, na minha maneira de ver, com uma precisão muito grande e de uma forma que nos ajuda a lidar com o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, João Calvino vivia em Genebra, e ali no século XVI, então muito do que é hoje tido por nós como uma coisa básica, né, infraestrutura, esgoto, essas coisas, isso não existia naquela época. Então havia muitas mortes por doença, por qualquer infecção, qualquer bactéria, qualquer vírus que tinha, dizimava muitas pessoas, né? Então, diante desse sofrimento, dessa luta, as pessoas, elas se desesperavam, né? E ficavam até absorvidas por isso. Então eu não vou mais sair de casa, eu não vou fazer mais nada porque isso vai me pegar e eu vou morrer. E João Calvino trata da providência de Deus dessa forma, né? Dizendo o seguinte: olha, Deus não deixa que as coisas saiam do seu controle, né? Deus, ele não vai permitir que determinadas coisas aconteçam se isso não estiver debaixo da prescrição dele, né? E ele vai usar uma metáfora, uma ilustração, que é muito interessante. Ele fala: olha, nós vivemos uma vida de perigo. Você pode sair de casa e torcer o tornozelo e cair, e com isso bater a cabeça e morrer. Você pode ser assaltado, você pode estar andando na rua e de repente uma telha solta lá de cima e cai em você. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de perigos, né? E ele vai descrevendo algumas dessas coisas, como eu coloquei aqui. E ele diz: o que faz a gente seguir adiante, né? E ele vai então a falar que o que nos leva adiante é crer que Deus é quem segura a telha, é quem não deixa que o nosso pé venha a torcer, é aquele que nos livra da mão do assaltante, é aquele que nos livra do acidente, é aquele que não nos deixa cair do animal, se fosse o nosso caso aqui, bater a moto, bater o carro ou sofrer um acidente. Deus é quem faz isso. Mas mesmo quando isso acontece, Deus ainda está conduzindo e cuidando de todas as coisas, né? E aí é o ponto que eu queria chegar, porque quando nós olhamos para o Salmo 127,
nós olhamos uma questão do cotidiano. É claro que hoje a gente não tem muros, né, com soldados na nossa casa para edificar. Algumas raras pessoas têm, né, um serviço particular de segurança, mas o Salmo ele é claro em dizer três coisas, né? A primeira delas é com relação à nossa segurança. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque hoje nós vivemos um mundo inseguro, né? Em cidades grandes, você não pode estar dentro do carro com o celular na mão, que isso já é motivo para você se sentir inseguro, porque alguém passando do seu lado pode enfiar a mão ali ou pode quebrar o vidro do seu carro para tentar pegar o seu aparelho. Na rua, então, você não vai usar isso de maneira nenhuma, né? Você, de repente, não pode usar um sapato ou estar com uma mochila ou uma bolsa que você vira alvo disso, né? Em cidades menores, as pessoas têm criado outras formas de maldade, né? Então, fiquei sabendo há pouco de que na região tinha lá umas pessoas que se passavam por vendedores de colchão, de outras coisas, para entrar na casa da pessoa e assaltar a pessoa, usando da boa fé daquele que está ali e fala, não, uma pessoa que vai vir aqui na minha casa não vai fazer mal, né? Enfim, nós estamos vivendo um mundo de insegurança. Sempre foi assim, mas hoje parece que isso é muito mais presente na nossa vida. E o que é interessante do Salmo 127 é que ele começa falando, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E pode parecer que a gente está desmerecendo a vida do soldado, né? Porque como assim, se o Senhor não guardar, o vigia não vai fazer o trabalho dele, ele não vai conseguir observar se tem algum perigo? E aqui é o ponto da gente entender que em todas as coisas da nossa vida, Deus está nos conduzindo, né? Deus está nos amparando. E Deus também vai nos corrigir, é claro, a providência de Deus não é só para que a gente viva uma vida do jeito que a gente quiser. Ela é um instrumento também para nos corrigir, para nos orientar, para nos manter na linha que Ele quer. O ponto é a gente entender que por mais vigilância que a gente tenha, por mais segurança que a gente tente ter, você vai lá e troca de carro por um carro que tenha freio mais preciso, que tenha mais airbags, que faça... que apite quando o outro carro está chegando perto. Você pode fazer tudo isso, você pode colocar câmeras na sua casa, você pode colocar cerca elétrica na sua casa. O que o Salmo está querendo dizer, e isso era mais presente para eles do que para nós, é que todas essas coisas são um instrumento de Deus para proteger a nossa vida, mas é muito além disso. É aqui que a gente precisa chegar. Não está sendo dito em nenhum momento que a gente tem que ser relapso nas nossas coisas, que a gente tem que deixar a porta da nossa casa aberta, que a gente tem que sair andando lá nas ruas de São Paulo, por exemplo, com o nosso telefone na mão, com qualquer coisa, sem se preocupar. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que Deus ele usa essas coisas, esse cuidado nosso, né, essa diligência da nossa parte, mas que é muito mais do que isso. E como essas pessoas viviam, e nesse caso especificamente elas iam andando, elas não tinham tênis de couro para que fechasse todo o pé, para que ela não caísse, ela não tinha, as estradas não eram pavimentadas, não tinha posto de polícia, então parece que para essas pessoas era muito mais presente o aspecto de que Deus é necessário do que para nós que achamos que porque a gente fecha a porta do carro, ainda que você não tenha um carro blindado, que já é suficiente para você ser seguro, né? Para você estar seguro. Então a doutrina da providência nos ajuda a acalmar o nosso coração, porque você deve conhecer pessoas que estão absolutamente absorvidas com o medo, né? Com o medo. Então a doutrina da providência é a doutrina que nos ensina a descansar em Deus, porque Ele é aquele que nos segura, aquele que que cuida de nós. O segundo aspecto é que Deus é o nosso sustentador. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edifica. Inútil vai ser levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mais uma vez, ele não está dizendo que é para a gente ficar sentado no nosso sofá ou deitado no nosso sofá, sendo displicentes que ele vai cuidar de nós. O trabalho é uma coisa que Deus nos deu
como uma bênção. A gente precisa ver o trabalho como uma bênção. É claro que nós estamos vivendo sob o pecado, então o trabalho traz sobre nós cansaço, pesar, dificuldades, mas ainda assim o trabalho continua sendo uma bênção, né? Logo quando Deus cria Adão e deixa todas as coisas com a declaração de que são boas, ele coloca Adão para trabalhar. Então parte da vida do homem é trabalhar, né? E isso vai nos moldando também. Mas a gente precisa entender que é Deus quem sustenta a cada um de nós, né? Mais uma vez, a gente precisa voltar um pouco, e eu sei que muitos irmãos aqui chegaram a trabalhar em fazenda, em roça, né? E para a vida do campo, a presença de Deus ou a bênção de Deus era muito mais forte do que para nós hoje, né? Porque nós vamos no mercado, compramos o arroz, reclamamos do preço, compramos o feijão e colocamos lá e pronto, né? E se de certa forma a gente tiver na nossa despensa ali comida para 15 dias, 20 dias, é como se a gente não precisasse orar para que Deus desse o pão de cada dia, né? Porque eu já tenho o suprimento. Ou então, se eu não tenho, eu vou ao mercado e pronto, acabou. E aí parece que só as pessoas que, por exemplo, estão lá na Venezuela, né, com dificuldade, com recessão em comida, essas sim precisam orar para que Deus dê. Mas a gente precisa entender que não é assim que funciona, né? Mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, antipragas, irrigação e uma série de coisas, você pode ver qual é o efeito de, por exemplo, a Deus mudar a forma como as coisas acontecem. Nós ficamos um período de estiagem e não adianta você falar que é porque a gente tem uma boa tecnologia na agropecuária, na agronomia, na agropecuária também, que a gente resolve o problema. Não, isso afeta diretamente o preço, afeta a produção, afeta um monte de coisa. Mas para a vida daquele que morou no campo, daquele que plantava olhando para o céu, porque sabia que ia ter uma chuva e depois ia ter uma segunda chuva, e depois ia ter uma estiagem para ter o tempo de preparar para vir a chuva que faria crescer as coisas, para essas pessoas isso é muito mais presente do que para nós, né? Eu conversava com a minha mãe um dia atrás aí, e ela me contava de quando ela ainda morava na roça e havia lá o período, né, em que tinha estiagem, e quando não essa estiagem demorava demais, as pessoas faziam romaria até alguns lugares para jogar água na cruz, para fazer ali as suas rezas, as suas coisas, para ver se Deus mandava chuva, né? Hoje a gente acha que a nossa tecnologia resolve as coisas, mas pense na pandemia e veja como a nossa tecnologia, por mais avançada que possa estar, não nos dá socorro imediato para as coisas. E ainda mais, nós temos os órgãos, né, que cuidam dessa parte da tecnologia e da ciência, e nessa pandemia eles ficaram completamente perdidos, né, mostrando que havia um desencontro de informações. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra a ciência. Pelo contrário, nós tivemos excelentes cientistas, todos eles crentes em Deus, crentes em Jesus Cristo até, né? Mas nós precisamos entender que a nossa segurança não vem do mercado, a nossa segurança não vem do nosso cartão de crédito, a nossa segurança e o nosso cuidado, né? Aqui o nosso sustento, ele vem das mãos de Deus. Então, quando chove, quando faz sol, quando o tempo muda, nós devemos olhar para tudo isso e ver nessas coisas a mão de Deus. Eu quero só lembrar aqui que, por exemplo, Jesus falou para os fariseus, utilizando esse contexto, né? Ele fala, olha, vocês olham para o céu e sabem quando vai chover e quando não vai, né? Mas vocês não veem os sinais do Filho de Deus aqui diante dos olhos de vocês. Então nós, irmãos, como crentes, nós não podemos ver essas coisas e simplesmente ficar desatentos, né? Não só nas questões macro, mas nas coisas mínimas também, né? Então, quando tem uma fome, quando estoura uma guerra, quando acontece alguma coisa, a gente sempre pergunta, Deus, por quê? Né? Mas nós precisamos olhar também para o nosso dia a dia vendo essa providência de Deus, vendo essa forma de nos alertar, de nos corrigir e muitas vezes de nos abençoar. E essa é a terceira forma, né, que o Salmo diz, porque ele fala que Deus ele provê para nós também recursos. E esses recursos eles são
para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos, quando ele fala, por exemplo, que a herança do Senhor são os filhos e o fruto, né, o galardão. O galardão é um presente, uma coisa muito boa. E aí ele vai dar um exemplo, ele fala, eles são como flechas na mão do guerreiro, e o homem que tem filhos, ele não vai ser envergonhado, porque ele vai ter quem faça por ele, quem traga segurança a ele, né? O Salmo não está dizendo que é porque a gente tem filhos que a gente está seguro. Existe aí muitos exemplos de pessoas que têm filhos e os filhos não se importam com os pais. Mas o texto está dizendo que Deus, ao prover para nós pessoas ao nosso redor, nosso relacionamento, ele também utiliza disso para o nosso cuidado, né? E a providência de Deus, ela se manifesta também nessa perspectiva. Então eu vou repetir uma coisa que eu falei. Deus, ele manifesta a sua ação nas coisas grandes, mas ele também manifesta as suas coisas naquilo que a gente acha que é o cotidiano. E é aqui o ponto que a gente precisa ficar, né? Entendendo que as pessoas que estão na nossa vida, que os desafios que nós temos no nosso trabalho, que as coisas que acontecem na nossa família, na igreja, não são aleatórias. Elas servem para nos preparar, para nos alertar e para que a gente experiencie, para que a gente experimente aquilo que Deus está fazendo, a condução de Deus em cada um de nós e na nossa vida. Então, quando nós falamos sobre a providência de Deus, nós falamos muito, como eu já disse, sobre um aspecto da teologia muito robusto, muito complexo, que implica na criação, na salvação, no sustento de todas as coisas, no final de todas as coisas, mas é necessário que a gente retome algo que aconteceu na Reforma Protestante, que foi trazer esse aspecto de que Deus cuida de nós, não só nos momentos bons, Ele cuida de nós em todo o tempo. Se nós passamos por situações difíceis, nós só superamos essas coisas porque Deus está conosco, né? Quando a gente diz assim, mas eu tenho inteligência, habilidades e tudo isso, a gente precisa, como crentes, entender que Deus é quem está nos dando essas coisas, né? E se é Ele que está nos dando essas coisas, nós vamos administrar, nós vamos viver de uma forma que honre também o nome dEle, né? Então, irmãos, a providência de Deus é um tema que a gente precisa retomar. Na minha maneira de ver, é a doutrina que vai nos dar estabilidade para a gente lidar com o nosso dia a dia. Todas as vezes que você lê uma notícia, todas as vezes que você vê alguma coisa no jornal, você pode se desesperar, porque a tecnologia parece que vai tomar os empregos, ao mesmo tempo ela não resolve os problemas que nós já temos, e a gente pode entrar em parafuso pensando em como tudo isso vai ser, e talvez a gente até pense, bom, pela minha idade eu acho que eu vou viver mais ou menos bem, e aí a gente se apavora pensando nos nossos filhos, né? Mas a gente precisa ensinar para as pessoas que Deus é providente, que Deus é cuidadoso, que Deus sustenta todas as coisas e que nós já sabemos qual é o final de todas as coisas. Deus vai cuidar de nós, vai preservar a sua igreja e vai continuar nos abençoando. Então que você possa descansar nessa perspectiva, possa ensinar para as pessoas ao seu redor essa perspectiva, para que não haja pavor, desespero em nós, sabendo que nós temos um Deus presente. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.